Vamos dar início ao projeto da Barbie. Já fiz o risco na toalha, utilizando caneta mágica. Não gosto de utilizar carbono. Inclusive, no meu Instagram tem explicando como utilizar a caneta. Venho com a fita crepe fazendo todo o contorno da faixa de pintura da toalha para assim, né, delimitar a parte que vai ser feito o fundo e trabalhar com segurança e precisão, sempre bem rente à pintura, como vocês podem ver aí, tá? A faixa de pintura sempre bem rente e bem fixada na tábua, porque para esse fundo vai precisar. Lá no meu Instagram também tem explicando como fazer o risco, né, com caneta mágica e como eu faço essa parte, tá? Qualquer dúvida é só ir lá na minha outra rede social. Após fixar toda a peça, a gente vai preparar para dar início, né? Separar os materiais para dar início. Eu vou deixar no box de informações a lista de todos os materiais. Nesse momento, vocês vão me ver preparando a misturinha para o fundo. Essa tinta que eu vou mostrando é a rosa bebê. Essa que eu utilizei, ela tem um toque acetinado, que é uma preparação também que eu faço lá no meu Instagram. Tem a receitinha lá. Coloquei o diluente, um pouco de água. Esse glitter eu gosto de utilizar esse porque ele é bem suave. E utilizei esse outro tipo de glitter também, que ele é um pouco maior. As pedrinhas do glitter em si, ele é um pouco mais forte. Já só dá para utilizar realmente nessas pinturas que nós queremos, assim, chamar mais atenção, como essa da Barbie. Nesse momento, vocês vão me ver colocando o rosa bebê. Essa tinta é uma tinta específica que eu faço com a mistura de rosa bebê, diluente e metálico. Tem a receitinha dela lá no meu Instagram, que ela fica como se fosse uma fita de cetim. Para quem pinta bailarina é ótimo. Vocês vão me ver utilizando 2 pincéis, numeração diferente, tá? Deixei tudo no box de informação. Agora eu vou fazer o preenchimento. Começo fazendo o contorno do desenho da peça, para que não aconteça de passar por cima do risco e perder o risco e danificar mais pra frente na pintura. Após preenchimento do contorno, eu vou fazendo toda a extensão. Notem que eu sempre faço o movimento de fora para dentro quando se trata de ser por cima da fita crepe, para que não aconteça de vazar por baixo. Agora vocês vão conseguir enxergar melhor, que eu dei o zoom. Sempre de fora para dentro, para que aconteça, né, o preenchimento perfeito. Meninas, utilizei um pincel com bastante tinta, com uma carga bem generosa, porque nossas peças são muito lavadas, então quando você economiza na tinta ou utiliza uma tinta muito densa, tende a, com o passar do tempo, né, e as lavagens a danificar, modificar muito a cor da peça. E é importante que a tinta seja fluida e que seja também, né, numa quantidade bem generosa, tá? Após preencher toda a parte do fundo, vocês vão me ver trocar de pincel agora, né? Utilizar uma numeração um pouco menor para fazer esses detalhezinhos, para não acontecer de passar por cima também do risco, tá? Então, após preenchimento total, a gente vai começar o processo de sombra. Então, vocês vão me ver agora fazer a primeira sombra, que é a sombra, né, que vai ser o contorno da Barbie. Veja como ficou lindo esse fundo, bem Barbie girl. Vocês vão me ver agora utilizando a cor pink, né, para fazer o contorno da Barbie. Essa primeira sombra do contorno, ela é sempre numa cor mais viva, já que o desenho está por frente do fundo para dar essa profundidade que a gente precisa. Então, vocês vão me ver utilizando o pink para fazer esse contorno. Comece fazendo os cantos mais profundos e esfumando. Esfumem bastante. Essa é uma hora que não dá para economizar tempo, né? Faz total diferença. E com o pincel Pituá, eu venho fazendo a mistura, né? Utilizando o pink, que é a cor da sombra, com um pouco da cor da base. Inclusive, essa é uma técnica que eu utilizo muito, né, para fazer fundo das minhas toalhinhas e inclusive de fraldas também, fazer o fundo, a mistura da cor de base com a cor de profundidade, né? E assim eu faço uma cor intermediária, não tem a necessidade de utilizar tantas outras cores e você consegue um degradê muito bonito e sem tanto esforço, porque você já criou uma cor intermediária, então você não precisa esfumar tanto quanto você esfumaria para poder criar esse efeito, já se você estivesse utilizando a cor de profundidade.
né? Então, após isso, eu venho fazendo a recarga de pink para dar aquele fundo mesmo, né? O mais profundo da pintura. Venho nos contornos apenas, né? Nos cantinhos, dando aquela profundidade a mais, né? Como se fosse, na verdade, uma segunda sombra, né? O pink, ele funciona como uma segunda sombra nesse momento. E é isso. Essa parte do fundo já está pronta e ficou um arraso. Eu amei esse fundo, ficou muito lindo. Agora vamos à preparação da pele da Barbie. Eu utilizo essa misturinha que eu já deixei para vocês a receitinha, tá? Cada um utiliza o que gosta, como eu sempre digo. Se você já tem sua própria receita ou sua própria cor que você faz a cor de pele, não tem problema. Vem preenchendo tudo. Eu gosto de fazer as laterais com um pincel médio, tá? E o preenchimento também, de acordo com a proporção do tamanho da pintura. O tamanho do pincel que eu utilizei e a referência já deixei pra vocês, tá? Venho preenchendo tudo, tendo cuidado para não passar por cima de algumas partes da pintura que eu não gosto. Tem gente que pinta com tudo, não tem problema se é a sua forma de pintar, mas essa é a minha forma de pintar. Então, eu venho preenchendo tudo. A tinta é sempre maleável, como eu sempre reforço para vocês, fazendo preenchimento dos contornos com cuidado para não passar por cima das outras fases que ainda vão ser pintadas. E o pincel bem carregado, com bastante tinta para não acontecer, como eu já avisei para vocês, de ficar falhado, tá? A tinta tem que ser maleável, estilo mingau, tá? Quanto mais maleável a tinta for, mais fácil de você trabalhar com ela. Ela vai trabalhar com você e não contra você. Depois de tudo isso, a gente vai fazer a primeira sombra. Eu utilizei pêssego para fazer a primeira sombra, tá? Cada um utiliza sua cor, mas isso foi a minha cor, então se você tá aqui, eu acho que você gostou da minha Barbie. E rosa chá e a misturinha que eu utilizo pra contornar, que eu já deixei também lá a receitinha. Primeiro eu começo fazendo a maquiagem. Gente, cada um começa por onde quer, mas a minha forma de pintar é dessa maneira. Eu começo pela maquiagem, que assim eu não peso a mão na maquiagem e, se necessário for, eu consigo retocar também, já que tá só na base, tá bom? Então, depois de maquiar, espalhar e esfumar, porque sim, toda artesã tem um pouco de maquiadora também, quando a gente trabalha com pintura. Então, depois disso, eu faço um contornozinho nos olhos, bochechas e um pontinho de cor no nariz. A Barbie, ela realmente tem esse estilo chinelada na cara, porque é a Barbie, né? Enfim. E agora eu venho com a primeira sombra, né? Que é a pêssego. Depois de fazer a maquiagem, vamos à primeira sombra. Uso o pêssego para fazer a primeira sombra na parte toda, sempre embaixo. O cabelo está em cima, o queixo está em cima, então o colo é sempre por baixo. Então, ele recebe bastante sombra. Assim como a parte do nariz, o contorno de meia lua do nariz. Nessa parte, vocês vão ver que eu dou uma puxadinha para fazer como se fosse o septo mesmo do nariz. E depois, embaixo do cabelo, eu venho fazendo sombra também. Esses detalhes, sim, enriquecem muito a nossa pintura, tá? Então, o detalhezinho do nariz dá um charme, o contornozinho embaixo da boca dá um charme, esse riscozinho que a gente faz nessa nossa parte entre o nariz e o lábio dá um charme, sim. Então, tudo isso conta, tá? Faço sombra também abaixo da sobrancelha e venho esfumando tudo, porque tem que esfumar, tá? Movimentos circulares, mão leve, pincel. Notem como o pincel, ele tá apoiado sem que eu possa fazer força, né? E é isso, a gente vem fazendo todo esse contorno e eu venho esfumando pra não deixar aquela parte muito clara também, só da base da pintura. Então, essa parte, essa cor, o pêssego, é a cor que eu mais esfumo, porque ela precisa sair, né? Ela precisa tomar uma região maior pra que a Barbie não fique pálida, tá? Vejam que ela já tá corada. Então, assim, a maquiagem não tá tão ressaltada quanto era só com a maquiagem e ela já está com formas. Agora eu venho com a minha misturinha que eu chamo de Nutella, tá? A cor Nutella, e venho fazendo a segunda sombra. A Barbie, ela por ser loira, essa Barbie específica por ser loira, ela não precisa escurecer tanto. Então, essa cor de Nutella dá tranquilo pra fazer a segunda sombra e deixar bem marcada. Venho fazendo os contornos, linhas de expressões, por baixo da sobrancelha, por baixo do cabelo. Vejam a diferença que já dá de profundidade por baixo do cabelo, principalmente.
Vejam abaixo do queixo a profundidade, na questão do cabelinho que tem ali em cima, a profundidade. Então, sim, gente, dá um pouco mais de trabalho, mas fazer 2, 3 sombras dá total diferença na sua pintura. E vale a pena sim, tá? O narizinho é sempre um ponto-chave aqui. Eu vou gravar um vídeo específico, tá? De narizinho depois. Dando um zoom, porque fica mais fácil. Mas o narizinho não tem muito o que fazer. É uma meia-lua e 2 pontinhos embaixo, tá? Na barba, principalmente, é bem básico. Façam uma sombra abaixo da boca. E agora, nós vamos espalhar. Eu troquei de pincel, né? Vem com um pincelzinho um pouquinho maior, tá? Pra fazer a questão de espalhar a tinta. E o pincel limpo, sempre limpo, tá, gente? Não espalha com o resto de tinta, porque escurece a peça. A menos que você queira fazer realmente uma Barbie moreninha, tá? E agora, vamos preencher a mão também, tá? Mesma questão, preenche com a base branca, mais clara, né? E cor de pele, preencho tudo e depois a gente vai vir fazendo o mesmo procedimento, né? Questão de primeira sombra e segunda sombra. Gente, eu dei uma aceleradinha nesse vídeo porque eu vi que o outro ficou bem grande. Infelizmente, eu não sou muito boa ainda nessa área, então tô aprendendo junto com vocês. Me desculpem, o outro ficou bem grande mesmo. Enfim, agora vamos fazer a segunda sombra com pêssego. A primeira sombra, tá? Com pêssego. Cuidado nos contornos do dedinho. Por isso que é bom, gente, a gente sempre ter à mão uma pintura, ou o desenho de inspiração, ou o risco, tá? Sempre por perto pra gente tirar alguma dúvida, pra não diminuir o dedo, enfim, não botar luz onde é sombra, enfim, dependendo da situação, às vezes a gente tá até com alguma outra coisa na cabeça e acaba fazendo a pintura com algum errinho, tá bom? Então, agora eu venho com a segunda sombra, colocando em toda a peça, olhando sempre o desenho. Notem, né, que faz diferença, sim, a gente tá lá sempre de olho, enfim. E venho fazendo toda a questão do contorno e esfumando, gente. Esfumem bastante, porque às vezes eu vejo algumas meninas que o desenho tá lindo, mas tá bem marcado. Ainda dava pra esfumar um pouquinho mais. E depois de esfumar tudo isso, eu vou mostrar pra vocês algo que eu faço que dá um diferencial, sim. Com um pincel limpo, eu venho com a primeira cor que eu usei de base, nesse caso, o cor de pele, e venho ressaltando aonde é a iluminação, a luz, né? Eu já venho fazendo uma luz, não é a luz seca, é uma luz, ela ainda meio úmida, tá? Com a primeira cor. Isso vai dar suavidade à sua pintura. Notem os contornos que eu venho fazendo, porque às vezes quando você vai contornar de branco, aquele branco ele ressalta muito por ser uma luz seca. Então, quando você vem fazendo essa base, né, pra luz seca, com a primeira cor que você utilizou, ela vem dando uma leveza na peça, que ao final o resultado é fantástico, tá? E também já diminui, você já não precisa fazer tanta luz seca na sua peça, porque você já deu uma primeira iluminada com a cor base, né? Nesse caso, o tom de pele, tá? Então, isso é uma dica que levem, podem ser aplicadas em qualquer outra peça e deve ser aplicada em qualquer outra peça. Isso é uma dica valiosíssima. Coloquem em prática que vocês vão ver a diferença. E também a gente vem contornando, dando retoque, dando um pouco mais de iluminação aí nos pequenos detalhes, no nariz, perto do olho, num cantinho. E isso faz diferença, sim. Oi, meninas, agora vamos pintar o cabelinho, tá bom? Eu sempre gosto de ter a referência perto, como eu já disse anteriormente. Já deixei para vocês a lista de material, tá? Com as cores que vai ser utilizado. Inclusive, deixei uma numeração nova de pincel, né? Uma referência nova, com as numerações que eu tô usando. Porque eu achei essa referência aqui na cidade e pode ser que na de vocês encontrem e fiquem na dúvida se serve. Tá? Eu já vou começar o preenchimento das áreas do cabelo com a base, que é o marfim. Notem que eu não venho preenchendo o cabelo todo, eu já venho deixando um lugar que vai ser a sombra sem a primeira camada, sem o marfim. Para que quando eu venho colocar a primeira camada de sombra, o cabelo fique mais forte a cor, tá? Pode ser preenchido todo com pincel maior e você pode ter até a impressão que vai ser mais rápido. Porém, quando você for dar profundidade ao cabelo, vai dar uma certa dificultada, porque a tinta clara já vai estar por base, né? Então, já não vai dar aquela escurecida na primeira sombra e, consequentemente, você vai ter que reforçar a segunda e fazer até uma terceira ou quarta sombra, tá? Então, acaba que esse processo você acha que demora mais, mas acaba ganhando tempo pra você.
Então, notem, né? Eu vou dar um zoom para vocês verem melhor. Notem que vai ter esse espaço entre a tinta e a outra tinta, que é como se fosse a parte que vai ser o escuro, né? Ainda, a primeira sombra. A primeira sombra eu vou fazer com uma misturinha. É 60% de amarelo canário e 40% de marfim. Mas, Jéssica, eu posso usar só amarelo canário? Pode, gente, fica a gosto de vocês. Só que é justamente aí que está o diferencial da minha pintura, né? Ele dá uma suavizada, tá bom? Então, se vocês querem aprender uma técnica diferente da de vocês ou querem dar uma melhorada na de vocês, então isso é uma dica que dá pra fazer com quase todas as cores, tá? Dá uma mudada na cor pra ela não ficar tão aberta ou tão pesada. Depois disso, eu venho preenchendo, né, a parte da primeira sombra com todo o contorno que vai faltando, eu vou colocando essa cor, tá certo? E vocês vão ver que todo esse preenchimento, ele vai sendo feito, né, e já sendo esfumado. Assim vai dando já uma diferença, já a profundidade à peça, enfim. Vocês vão ver que nessa parte da pintura, você já vai vendo o formato do cabelinho. E ela também não vai ficando tão amarelona, sabe? Porque só amarelo canário ou só outro tom de amarelo, talvez viesse pesar muito para essa primeira sombra, certo? Feito isso na peça inteira, né? Vocês vão fazer ela nela toda. Agora eu dei uma acelerada. Vocês vão fazer nessa parte. Outra coisa interessante que eu fiz nesse cabelinho é fazer por parte, gente. Porque se você preencher ele todo de amarelo, de marfim, perdão, de marfim, quando você vier com a misturinha do amarelo canário com marfim, né, pra fazer a primeira sombra, pode ser que ele já esteja seca. E o que é que acontece? Quando você vai esfumar, um canto esfuma direito, tipo, o meio para o fim vai esfumar direito, e o começo, que já vai estar praticamente seco, o marfim não vai ficar legal, tá? Então, agora eu venho com a misturinha para a segunda sombra. Mesma proporção, 60% da cor mais escura, que é o mostarda, e 40% do canário. Nessa hora eu venho fazendo toda a profundidade. Vejam como já dá uma... Tipo assim, se você quiser fazer só essa sombra, não quiser dar nenhuma reforçadinha na sombra, já dá tranquilo, porque como você deixou o lugar da sombra com a cor amarelo canário de base, ele já tem uma profundidade muito boa, tá? Então, assim, pra quem quiser parar nessa parte, não quiser mais fazer profundidade, já dá bacana. Eu, particularmente, gosto de fazer um pouquinho mais de profundidade, mais à frente vocês vão ver. Mas, pra quem quiser fazer só até aí, dá bacana também, já fica muito bonito o cabelo, tá? Então, eu venho fazendo profundidade e tudo, espalhando bem, venho fazendo alguns lugares, você dá uma afastadinha, olha pra pintura, vê qual é a parte do cabelo que tá à frente, qual é que tá atrás, tá bom? Pra poder você vir fazendo um pouco mais de profundidade. Isso eu vou fazer todo o processo, né, no decorrer da parte que está faltando, nas partes do cabelo que ainda não foi feita. Então, vamos repetir a primeira sombra, vamos repetir base, vamos repetir a segunda sombra, né? Para dar profundidade. Vamos olhando os cantinhos que a gente vai ficar por baixo, o canto que vai ficar por cima, tá? Essa parte de pintura de cabelinho, para quem tem dificuldade, é apenas a iniciante. Eu vou fazer aulas específicas após esse projeto da Barbie finalizado, eu vou fazer aulas específicas. Duas ou três aulas só dedicadas a cabelo, duas ou três aulas ou mais, quantas forem necessárias, dedicadas a olhinho, tá? A boca. Então, vamos ter sim muitos outros vídeos. Esse projeto ficou um pouco comprido, porque eu estive doente esses dias, mas as outras aulas eu vou fazer aulas nesse formato de 10 a 15 minutinhos, né? Especificando, ou até menos, porque dependendo do item que seja, né? Por exemplo, se for um molho, dependendo da forma que ele for feito, dá pra você fazer um vídeo bem menorzinho, tá? Então, eu vou tirar todas essas dúvidas de vocês. O grupo tá aberto, então, quem tiver suas dúvidas, Jéssica, eu tenho dificuldade em olho, eu tenho dificuldade em boca. Então, fiquem à vontade. Quem quiser ir no meu perfil, printar lá alguma coisa e pedir pra me ensinar também, fiquem à vontade, tá bom? Agora, nós vamos reforçar a luz, tá? Não, desculpem, meninas. Primeiro, eu vim fazendo a parte branca do olho e os dentes da Barbie. Vocês vão me ver fazendo o branco com um branco mais leitoso, ele é mais dissolvido. Como vocês sabem, o branco ele endurece muito rápido, então eu tenho uns potinhos com ele mais leitosos. Com uma isquinha de
cinza, eu venho fazendo a parte da sombra, tanto no dente, tá? Quanto na parte do olho, tá certo? Então, eu venho fazendo essa sombra, tá? Pra dar uma profundidade, sim, pra não ficar aquela coisa tão reta, né? Quando a gente vem dando profundidade, ela vem fazendo como se os dentes estivessem mais curvados e o olho também, tá bom? Agora, eu venho fazendo iluminação com branco e vou ressaltar a iluminação de todo o cabelinho, tá bom? Essa luz não é a luz seca, gente. Essa luz é uma luz úmida, né? O cabelo já está quase seco e eu venho fazendo iluminação com branco. Esse branco da iluminação é muito importante que ele seja o branco que vem de fábrica, que você não tenha diluído ele com nada, tá? Ele tem que ser pastoso, ele tem que ser mais firme mesmo para poder dar a sombra, a luz, perdão, para poder dar esse efeito de luz, certo? Agora eu venho reforçando, né, em alguns lugares e vocês vão me ver dando profundidade, um pouco mais de profundidade em alguns poucos lugares, com a tinta mostarda, ela normal, ela sem mistura nenhuma. Essa parte, gente, não precisa você fazer uma terceira sombra, é só profundidade mesmo, tá? Vamos dar continuidade ao olho. A parte branca já foi feita no vídeo anterior e agora vamos preenchendo toda a parte em cor, né? Que normalmente a gente utiliza para a Barbie o azul. E nessa hora eu estou usando o azul country, tá? Então, eu venho preenchendo com o azul country e fazendo a iluminação com branco. Uma carga só do lado do pincel e fazendo uma meia lua na parte de baixo do olho. Não preencham a parte de cima, porque senão dá a impressão que o olho está assustado, tá? A parte de cima é sempre mais escura. Agora, vamos fazer um preenchimento do óculos da Barbie. Para a parte de preenchimento, eu vou utilizando o pink, tá? E para a primeira sombra, eu vou utilizando o rosa escuro. Nesta hora, vocês vão me ver preenchendo toda essa parte com o pincelzinho chanfrado número 0, tá? E após preencher toda essa parte com o pink, vejam que eu sempre deixo um espaçozinho onde eu quero dar uma sombra mais forte, para já vir com a primeira sombra nesse espaço, para já delimitar. Esse processo nós já fizemos também no cabelinho, então fica mais fácil de entender. Nessa hora desfocou um pouco, me desculpem, mas foi porque eu acabei aparecendo na filmagem sem querer, tá? Depois de preencher tudo, vocês vão me ver utilizando um pincel. É um pincel que eu coloquei lá, pincel velhinho para cortar. Eu vou fazer um vídeo à parte ensinando como é que corta esse pincel. É aquele pincel de filete que todo mundo tem, que não usa mais. Então, eu vou usar ele. Ele vai ficar assim, cortadinho. Ele é muito bom, tanto para preenchimento de detalhes, tá? Ele é um pincel filete 402, número 0, que eu utilizei, porém, pode ser feito com qualquer pincel filete que não esteja mais, né, em uso, que a gente perde muito o pincel filete, porque depois que ele bagunça, não dá para recuperar. Eu já tentei 1000 dicas, mas não dá, tá? Então, eu utilizo para esses detalhes e ele funciona muito bem. Inclusive, ele funciona perfeitamente para fazer olho de bebê. Peguem essa dica. E com o mesmo pincel, eu venho fazendo a iluminação também, utilizando a tinta rosa bebê, tá? Não gosto de fazer iluminação com branco, acho que fica muito marcado. Então, sempre utilizo um tom bem clarinho, mas na mesma cartela de cores, né? Se é amarelo, no amarelo, se é rosa, no rosa, tá bom? E agora, com o pincel chanfrado, vamos preencher a parte da camiseta da Barbie, tudo que é rosa a seguir. Sempre respeitando muito bem onde vai ficar a luz, onde vai ficar a sombra. Essa é a hora que faz diferença, né? Já que o rosa é rosa e com o pincel a gente vem fazendo o escurecimento também, utilizando o vermelho carmim, tá? Que eu utilizei nessa pintura para fazer a sombra mais profunda, né? Da profundidade. No caso, a segunda sombra foi utilizado o vermelho carmim. Venho reforçando um pouco a iluminação com rosa bebê novamente no óculos. E agora, vocês vão me ver fazer a boca. Eu utilizo um pinguinho de água para dissolver a cor da boca, porque ele vai ficar tipo uma aquarela silk. E vocês vão notarem que vai ficar muito mais fácil de fazer o trabalho nela, né? Ela utilizando. Vejam agora no zoom como fica leve, porque a tinta ficou uma aquarela silk, então você consegue dar detalhes, né? Você vai trabalhar muito mais facilmente a questão da profundidade, questão de iluminação. Então, depois de preencher tudo com pink, eu venho fazendo a sombra com o rosa escuro, tá bom?
Então, depois de fazer essa sombra, venho depois dando uma reforçada nela com rosa escuro novamente. Vejam num cantinho, tá vendo que eu coloquei um pouco mais em cima com essa. Agora eu utilizei o vermelho carmim para dar profundidade. Depois dessa utilização da profundidade, a gente vem com a iluminação com rosa bebê, tudo bem dissolvidinho. Fica bem leve, tá? A pintura. Agora vamos fazer a parte da pulseirinha. Eu utilizei essas tintas, são as tintas metálicas. Uma é a cor original e outra é uma misturinha que eu faço para utilizar no dourado. O ouro metálico, ele vem num subtom muito claro, então quando você coloca na pintura, ele não dá muitos detalhes. Então, eu venho fazendo uma misturinha, utilizando um pouco daquela misturinha já que já fizemos anteriormente no tela, dentro da tinta metálica e colocando um pouquinho de glitter dourado. Agora, vocês vão me ver também fazendo a profundidade com um pincel filete e utilizando a cor Nutella, tá? Que eu já ensinei, deixei aqui já, inclusive, né, escrito tudo direitinho. E agora eu venho fazendo iluminação na pulseira com a tinta ouro, sem fazer nenhuma modificação, já que ela realmente é mais clara e é ótimo para fazer iluminação nas peças. E é isso. Agora, vamos iniciar a parte de contorno. Venho primeiro apagando todas as marcações de caneta mágica com o secador. Após isso, venho ressaltando algumas áreas com sombra seca, ou na cor bege, se for no detalhe da pele, ou na cor branca, se for em algum outro lugar que eu acho que seja necessário. Sombra seca é sempre com pincel limpo e a tinta bem grossinha, tá bem? Depois de fazer todas as iluminações, eu venho ressaltando também a profundidade em alguns dos lugares com a tinta mais escura, ou seja, a tinta na cor mostarda. Após fazer toda a profundidade nessas áreas que eu acho que fica mais destacada, notem que não é em tudo, é apenas nas partes que realmente são mais profundas, para assim dar essa sensação, né? De que umas estão mais atrás, outras estão mais à frente, cabelo sempre precisa de movimento. Após isso, vamos começar a parte do contorno, com aquela misturinha que eu já deixei aqui a receita, a misturinha Nutella, e com o pincel filete, tá? Deixei a referência tudo direitinho pra vocês lá na lista de materiais. Eu sempre hidrato meu pincel filete com água antes de colocar na tinta e preencho ele bem de tinta, tá? Então, após isso, vamos fazer todo o contorno da parte da pele, né? Algumas linhas de expressões mais marcadas, a parte da sobrancelha, como ela é loira, né? Então, eu faço nas minhas pinturas dessa maneira, com esse mesmo tom que eu faço para o contorno, tá? E assim, vou fazendo toda a parte de contorno do rosto, detalhe dos lábios, contorno do queixo, contorno do pescoço. Quando acontece de dar um errinho, eu venho com um pincel, como esse amarelinho, fazendo a correção. Como ele tem as cerdas bem resistentes, ele serve como uma borracha, tá? Para alguns contornos. Vem fazendo da mão, sempre deixando a referência da peça perto para você ver qual o sentido dos dedos, qual tá por cima de qual, para assim ficar mais bonita a sua pintura. Após isso, eu venho fazendo também o contorno da outra mãozinha e a seguir vou fazer o contorno da pulseira. Como é dourado, eu sempre contorno com essa mesma cor. Essa misturinha é bem versátil, serve para muitas coisas, tá? Então, faço o contorno da pulseira. Após fazer o contorno da pulseira, vou fazer também os detalhes de luz da pulseira, tá bom? Feito para os detalhes de iluminação da pulseira, eu vou utilizar a tinta metálica cor ouro, sem nenhuma alteração. Agora, vamos fazer a mistura para fazer o contorno do cabelo. Eu utilizo a cor mostarda e 10%, né? Dependendo da quantidade, você utiliza 90% de mostarda, 10% da misturinha Nutella e uma gotinha de diluente. Após misturar bem, pode começar o contorno e fazer assim, consequentemente, em todo o cabelo, tá? O pincel é o outro que eu deixei, é o pincel filete, só que com cerdas mais longas, que eu acho mais confortável para fazer a questão do cabelo, tá? Então, eu vou deixar aí a referência tudo anotadinho para vocês. É o número 0, o outro é o número 00, que ele é um pouco menor. Então, é isso. Mas, assim, se você não tiver 2 pincel filete, com um só dá pra fazer. Porém, a recarga desse outro se torna maior, então eu acho ela mais cômoda e adianta essa parte da pintura.
mas que você consegue fazer se você tiver apenas um pincel filete sem nenhum problema, tá bom? Como eu sempre digo, não há necessidade de você comprar material se você já tem. Tenta fazer com os pincéis que você já tem, que vai dar certo. Vamos fazer o olho agora. Venho fazendo o branco do olho com um branco mais diluído, fazendo profundidade com um cinza. Após fazer profundidade com um cinza, venho com um branco do jeito que a gente compra ele, mais grosso, e faço a iluminação. Depois de fazer essa parte, venho fazendo todo o centro do olho com o azul Caribe. Após fazer o preenchimento da cor, venho fazendo a parte preta do olho e venho dando profundidade nesse olho também, na parte colorida, né, na íris do olho com o preto. Notem que ela já vai dando uma profundidade no olho e não fica aquele olho assustado. Após isso, venho fazendo iluminação com o branco mais cremoso, e venho também fazendo alguns retoques, se necessário, com o azul Caribe. Depois disso, venho com um preto mais diluído, com um pincel filete, que eu já deixei a referência lá na descrição anterior, é o 422, número 0, e com esse mesmo pincel eu venho puxando, né, os cílios. Notem que os cílios da Barbie são a quantidade menor, porém mais marcadinhos, tá? Venho fazendo o contorno da íris para dar mais intensidade a ela. E com o pincel sujo, sem fazer recarga, eu venho fazendo os cílios na parte inferior. Igualmente, com o mesmo pincel e a mesma tinta mais mole, venho fazendo os cílios do outro lado. Claro, gente, não vai ficar igual porque não tem a base da pintura. Quando a gente pinta por cima de uma camada de pintura é diferente, tá? Com o cabinho do pincel, eu venho fazendo uma bolinha branca que não ficou perfeita, porque, lembrando, a tinta está mole, porque eu perdi esse vídeo. Então, estou fazendo de uma base branca. Mas deixei aí a peça anterior para vocês verem que sim, gente, fica do mesmo jeito. E é isso, meninas. Vocês fazerem o contexto tudo junto, vai ficar um resultado muito melhor. E vamos personalizar com o nome. Esse alfabeto eu peguei online, vou deixar o link para vocês. E fiz todas as marcações com canetas mágicas. Depois de fazer todo o preenchimento da base com pink, eu venho fazendo a primeira iluminação com rosa bebê, enquanto ela ainda tá úmida mesmo. Essa parte é mais para demarcar onde eu vou iluminar melhor e dar uma certa profundidade. Depois de fazer essa parte, venho fazendo a misturinha para o contorno. Essa misturinha é feita com vermelho carmim, rosa escuro, um pouquinho de água, mistura ela e faço todo o contorno. Lembram que eu perdi alguns vídeos? Então, dentre esses vídeos estava também o contorno da blusa da Barbie e do óculos. Então, a cor para contorno é essa misturinha aí, você pode fazer já nessa hora e contornar tudo junto. Contorna os óculos e já vem fazendo o contorno do nome também, tá bom? Vejam que já está feito o contorno dos óculos que eu tinha feito anteriormente, mas é a mesma misturinha, as mesmas tonalidades e o mesmo processo. Após isso, eu venho fazendo todo o contorno das letras com essa misturinha. Ela com o vermelho carmim, ela vai ficar um pouco mais escura, porém, vai ficar bem molinha por conta da água também, tá? E se você quiser botar uma gotinha de diluente, também pode. Nessa misturinha eu coloquei só água, mas na lista de materiais eu coloquei o diluente, porque quem se sentir mais confortável, usa apenas o diluente, tá bom? Feito todo o processo de contorno das peças, eu faço algumas correções, porque sempre acontece de ficar sem medo nenhum de ter que estar cobrindo a parte de baixo, porque essa caneta mágica é ótima, você passa o secador, ela apaga tudo e fica a peça perfeita e você trabalha tranquilamente. Agora, vocês vão me ver apagando tudo, gente. Caneta mágica é vida, aprendam a usar no meu perfil, te ensinando, é muito tranquilo para utilizar ela. E você consegue comprar os refis dela online, tá? Venho novamente com um branco, faço a iluminação em alguns pontos para dar aquela sensação de brilho mesmo nas letras. Vejam que já ressalta muito, fica muito bonita essas letras. E é isso, meninas, o projeto tá finalizado. Boa sorte, quem fizer me marca. Desculpem todo o atraso. Espero que vocês tenham gostado muito, assim como eu. Então, não esquece de deixar o seu like, seguir nosso canal, ativar os sininhos e nos acompanhar nas outras redes sociais, que por lá vamos estar sempre avisando quando vai ter novidade por aqui.